agora eu estou falando um pouco das máquinas de estados finitos, aula 2, né, de Fundamentos Teóricos da Computação. Então, aqui a ideia dessa aula foi dar uma introdução informal das máquinas de estados finitos, onde a ideia era ter uma noção, né, básica, né, do que são as máquinas abstratas de estados infinitos. Uma observação muito importante aqui é que as máquinas concretas, né, como computadores, smartphones, né, coisas que a gente utiliza no dia a dia, elas acabam não sendo muito adequadas para os estudos, né, da linguagem formal, devido aos níveis de complexidade e a quantidade de camadas de abstrações, né, que aí acaba tornando muito difícil a gente saber determinar exatamente quais são as linguagens, ou até mesmo os conjuntos de palavras, né, que essas máquinas conseguem reconhecer. Então é preciso um formalismo mais básico, né, mais fundamental, para estar representando e melhorar o estudo, né, dessas linguagens nessa disciplina. Então, com isso, a gente consegue ver aqui qual que é o poder de computação dessas máquinas abstratas, fazendo relação com as máquinas concretas. As máquinas de estados finitos, elas são máquinas, né, abstratas que capturam o comportamento básico de computadores. Então, a gente pode entender como uma máquina concreta qualquer máquina, né, que você consiga implementar, até mesmo um programa de computador. E essas máquinas de estados finitos, a gente vai tentar extrair o que é essencial de um computador para o funcionamento. Então, a gente vai conseguir ver qual que é o poder computacional dessas máquinas abstratas. Então, nem toda máquina abstrata também é de estados finitos, né? Como a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas. Aqui, a máquina de estados finitos, né, do inglês do Finite State Machine, a gente vê que tem dois tipos principais. Os tradutores, né, que são os reconhecedores, né, os citadores de linguagens. Os tradutores, eles são máquinas com entrada e saída, e reconhecedores de máquinas, né, com apenas duas saídas possíveis. Geralmente, uma delas significa aceitação da entrada e a outra rejeição da entrada. Quando a gente fala dos reconhecedores, a gente está falando basicamente, né, dos autômatos finitos, né, que são um tipo especial de máquina abstrata, de estados finitos, e que tem como característica ser uma máquina reconhecedora de palavra. Então, a gente vê aqui a diferença, né, que é uma entrada, onde vai ter uma saída de sim ou não. Um exemplo que foi utilizado também foi um exemplo bem simples, né, onde a gente tem uma porta, né, automática de um shopping, onde a gente vai ter um sentido único. Então, a gente pode observar na figura que existe um tapete na frente da porta e outro tapete atrás, tapete traseiro. Ambos detectam a presença de pessoas prestes a atravessar a passagem, abrindo a porta quando alguém se aproxima e mantendo a porta até que a pessoa se afaste. Então, como objetivo, abstrair fazer a abstração das informações que seriam relevantes para fazer a modelagem dessa máquina, a gente tem basicamente duas perguntas. Quais seriam os estados, né, dessa porta? Né? Se ela pode estar aberta ou está fechada. Então, se está aberta, né, pessoas conseguem passar. Se está fechada, ninguém consegue passar. Com isso, a gente já pega de cara duas palavras aí que são importantes, né, para os nossos eventos, que é o aberto e fechado. A segunda pergunta a porta pode abrir ou fechar de acordo com eventos que eventualmente acontecem. Então, a gente já sabe quais são os estados, né, que a porta pode estar, né, o aberto e fechado. Só que a gente também precisa saber quais são os eventos que fazem com que essa porta possa mudar de aberto para fechado, ou o contrário. Então, logo de cara, a gente já percebe que a gente tem 4 eventos. Então, o primeiro ele foi nomeado como F para definir que existe uma pessoa pisando no tapete frontal. A gente pode também ter uma pessoa pisando no tapete traseiro.
A gente pode ter um caso onde que existam pessoas pisando em ambos os tapetes ao mesmo tempo. E também, por último, um caso onde não existe uma pessoa pisando em nenhum tapete. Com isso, nosso objetivo é basicamente criar uma máquina, né, que represente o funcionamento dessa porta. Então, a gente pode também criar uma tabela, onde os estados eles são os eventos que a porta pode estar, né, aberta ou fechada, e nas nossas colunas, quais são os eventos. Então, se uma pessoa pisa no tapete frontal e essa porta aberta, ela continua aberta. Se uma pessoa pisa no tapete frontal e a porta está fechada, ela continua aberta também. Se uma pessoa pisa no tapete traseiro, a porta está aberta, ela continua aberta. E se uma pessoa pisa no tapete traseiro e a porta está fechada, ela continua fechada. Se ambas as pessoas pisam no tapete frontal e no traseiro e a porta está aberta, ela continua aberta. E se ambas as pessoas pisam no tapete frontal e traseiro e ela está fechada, ela continua fechada. Isso aqui para evitar que as pessoas se trombem. E se nenhuma pessoa está pisando no tapete, se ela está aberta, ela vai continuar fechada. Se ela está fechada, ela vai continuar fechada. Então, modelando aqui, basicamente, a gente teria um evento onde a gente tem a porta aberta, né, e fechada. Então, a gente passa de uma porta aberta para fechada quando a gente vai a N, e a gente vai de fechada para aberta quando, quando a pessoa é F.